Misericórdia, né? Comunidade Misericórdia. Oi. Então, a tia Rosália explicou exatamente o que... Oi. Oi. Então, a tia Rosália acabou de explicar a pergunta do André, né? E eu vou complementar um pouquinho. Por que misericórdia? Por que a nossa ligação com a misericórdia? Desde o início do grupo, que eu não estava, mas a Rosália já me contou dezenas de vezes isso, por isso que eu sei, nós tivemos sempre uma devoção muito forte por Jesus misericordioso. Gente, mais ou menos nos anos 80, não sei exatamente, nos instaladinhos, copo. E nós tinha uma pessoa muito amiga da tia Rosália, que ele foi a pessoa que divulgou a devoção da Divina Misericórdia em Fortaleza e fora de Fortaleza também. E a Rosália tinha uma amizade muito grande com ele, e a tia Rosália também começou a divulgar, uma dessas apóstolas da misericórdia, de divulgar a misericórdia divina, esse movimento, esse texto. Você sabe rezar o texto da misericórdia? Sabem? Está aprendendo, beleza. Então, a nossa espiritualidade, ela vem muito daí, do Diário da Santa Faustina. Sabe quem é Santa Faustina? Sabem? Já assistiu o filme, né? Beleza. É legal o filme dela. É a nossa baluarte, ela e São João Paulo II. Então, misericórdia vem justamente dessa espiritualidade da devoção a Santa Faustina, a divulgação da misericórdia de Deus, da grande divulgação que nós devemos fazer. E hoje, com certeza, está inserido no carisma da comunidade essa missão de divulgar a misericórdia. Então, o carisma da comunidade está muito ligado à misericórdia, sempre à misericórdia. Tanto é que a palavra fundante da comunidade, depois você saber o que é isso que eu estou falando, é Lucas 16, a história do filho pródigo, tá certo? Então, a comunidade, ela é chamada a viver aquilo ali, aquela passagem do filho pródigo. Depois vocês vão saber o que é, tá certo? Então, por isso que a comunidade é ligada à misericórdia, sempre à misericórdia, porque vem lá do princípio essa devoção, essa espiritualidade de misericórdia, tá certo? Entendeu? Alô? Alô? Entendeu? Aí, ó, vou Tá com a palhazinha aqui. Alô? Pronto, agora deu. Entendeu? Gente, Lúcia, Explicou? não presta não. Ai, presta. A palha está aqui no entortar, no virar o cabo. Pois bem, é isso aí que o Lúcio explicou, vocês já entenderam. E eu creio, acredito mesmo, que foi por isso que quando nós fomos escolher o nome para a comunidade, saiu o papelzinho. Porque Deus queria que conservasse esse nome. Porque, como ele falou, eu já era o devoto da misericórdia, da misericórdia divina. O irmão Pereira, esse, que ele falou agora, que era uma pessoa muito ligada a mim, a gente fazia muita missão nesse Ceará, nessa cidade do Ceará. Eu andei, eu e minha equipe de cântico, nesse tempo era só mulher, só tinha um homem nessa equipe, que era o Messias, filho do Messias. Mas tem um Pedro. O da Luzinha era, tinha o Pedro também, mas o Pedro não ia para as missões não. Quem era o Messias, algumas vezes ele foi, com a Luzinha Rosa. O irmão Pereira distribuía, levava a devoção à Divina Misericórdia
e levavam Nossa Senhora Rosa Mística. Inclusive a Nossa Senhora Rosa Mística que nós temos aqui, que ela está na secretaria, porque está com o pescocinho quebrado, como mandar ajeitar. Ela foi a primeira imagem que entrou na nossa comunidade, foi Nossa Senhora Rosa Mística. Foi ele, irmão Pereira, que doou para a comunidade, porque ele distribuía em todas as capelas dos interiores. Maranguape, aquela cidade, Mombaça, muita cidade por aí, no interior, eu cheguei a conhecer, porque eu ia com o irmão Pereira e a minha equipe de cântico, para cantar nas missas. A primeira festa da misericórdia que aconteceu aqui em Fortaleza foi lá na igreja de Fátima. Foi o irmão Pereira, que ele morava lá, não sei se ele ainda mora, porque eu não sei se ele ainda está vivo, que ele estava muito resistente. Vou descobrir aí. A primeira festa da Divina Misericórdia aqui em Fortaleza foi lá na igreja de Fátima. E quem cantou nesta festa da Misericórdia lá, a primeira, foi a equipe do Jeff. Essa equipe de meninas da Blusinha Rose. Viu? Só tinha esse rapaz, que hoje ele não é mais católico, ele é de outras, mora em Curitiba, por aí afora, mas de outra religião. É uma seita, né? É uma seita, é. Mas era um menino bom nessa época. Então, por isso que a gente, eu acho que é por isso que Deus nos deu, nos papéis que eu acabei de dizer agora, que foi tirado o papel e o nome que ele nos deu foi esse, Comunidade Católica Misericórdia Divina. Quando a renovação nos pediu para escolher o nome, foi porque ele já tinha ligação com Jesus Misericordioso, já era devota, aí ele aproveitou e deu o nome, Misericórdia Divina. Eu acredito nisso, não foi à toa. Porque se tivesse sido eu que escolhi, não, vai ser esse nome. Era eu estava escolhendo porque eu já era devota, já conhecia a misericórdia, né? E tinha sido eu que tinha escolhido, mas foi ele que escolheu o papelzinho que tinha justamente, só tinha esse papel com esse nome. Comunidade Católica Misericórdia Divina. Os outros eram comunidade de tudo enquanto, mas não era. Parece que era 5, era 6 papéis. Cada pessoa do conselho botou um papelzinho. Amém? Diga. Eu ia perguntar, tia, você tem que fazer essa trajetória, né, do grupo até a comunidade. Quer saber quais eram os serviços que a senhora prestava na paróquia? Tipo, a senhora participava ativamente, né, da paróquia. Quais eram os serviços que a senhora fazia na paróquia nesse tempo? Meu filho, eu sempre fui ativa na paróquia. E toda a vida fiz questão da comunidade, do grupo de oração, enquanto passou a comunidade, ser ligado também à paróquia e ser obediente. Nunca deixei de trabalhar na paróquia. Como ministro da Sagrada Comunhão, eu já tenho quase 30 anos de ministro. Acho que não sou a mais velha de ministro aí, mas sou uma das primeiras turmas. E eu fui catequista também, mas só que a catequese que eu fundei nessa época era na comunidade, mas era ligada, como ainda hoje é, todas as comunidades que tem catequese é da paróquia. A comunhão é feita lá e tudo. Formei a primeira turma de catequese quando eu ainda não tinha nem a casinha pequena, ainda era na minha casa. Não era naquela casa não, era noutra, que era na avenida. Aquela casa é minha, mas na época que a minha mãe faleceu, eu passei um ano, eu me mudei com meus irmãos para outra casa, uma casa grande que tem na avenida, se não conhece desse lado. Tinha uma área bem grande lá e eu fundei a catequese. E dessa catequese, formou-se a Cruzada Eucarística. Gente, é história muito. Quem é que viu a Cruzada Eucarística ainda? Ninguém conheceu? Vou trazer a foto deles para vocês verem. Tinha ano que tinha 80 crianças na Cruzada Eucarística. Depois da catequese a turma que eu preparei, que fez a primeira comunhão, eu fundei a Cruzada Eucarística, que era uma coisa que estava dentro do meu coração, desde o tempo que eu era criança e jovem, morava no interior, e via lá na minha cidade, Chaval, a Cruzada Eucarística, que eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu tinha vontade de ser da Cruzada Eucarística e não podia, porque eu morava no interior, uma pobrezinha lá do outro lado do rio, para ir à missa era um sacrifício. E teve um fato muito triste, eu não vou contar porque ele vai tomar um dia de primeira sexta-feira que eu ia para a missa, e quando eu ia voltando, a canoa desabou para o lado do mar, comigo e meu irmão.
Tu sabe daquela história? Pela graça de Deus. Como Deus tinha um plano para mim, não era? Deus tinha um plano tão grande para mim, esse plano aqui de evangelização, que Ele não deixou eu ir parar no mar naquele dia para ser comida pelos peixes. Foi, gente. Tem história a contar. Pois bem, deixa para lá. Depois, do outro dia, eu conto isso aí. Como foi que eu me salvei. Pois bem, aí depois dessa turma, eu fundei depois da turma de catequese, eu fundei a Cruzadinha. Depois da Cruzadinha foi que teve os cordeirinhos. Porque os cordeirinhos eram as crianças que faziam catequese, que faziam a primeira comunhão. Não, a primeira comunhão já ia para a cruzada. Eram as crianças que não podiam ir para a cruzadinha, era o pré, era como se fosse o pré. Aí eles iam para os cordeirinhos. Tinha turma de crianças, os cordeirinhos de Deus. Os cordeirinhos, quando chegavam na idade de fazer a primeira comunhão, aí eles iam para a cruzadinha. E essa cruzadinha, meu filho, rendeu muito. Tem muita gente boa ali que passou pela cruzadinha. O Rômulo, da liturgia, ele era da cruzadinha. Foi cordeirinho, foi da cruzadinha. E tantos e tantos e tantos. A Isabelle, que hoje é formada, irmã do Sérgio, também foi. E muitos outros dali foram da cruzadinha. E a cruzadinha tinha anos que eu tinha 80 crianças. Me reunia com elas no Dom Quintino. Dom Quintino, a quadra não era daquele jeito não, era lá no final. A quadra ficava cheia de crianças, as arquibancadas. E eu levava essas crianças todos os domingos para a missa. Se reuniam tudo na frente lá de casa. Fechava aquele quarteirão quase de criança, a fila. E eu saía com eles, e as pessoas que me ajudavam, cantando. Elas tudo de branco, as crianças tudo de branco, saíam tudo pregueadinha com a blusinha e uma fita. As que tinham mais de um ano tinha uma fita grande atravessada aqui, uma fita amarela, com as cruzinhas vermelhas. Quem entrava até um ano ficava com a fitinha pequena aqui no bolso. Eu vou trazer a foto deles, qualquer dia eu vou fazer a exposição deles aqui para vocês verem. E essas crianças ficaram muito tempo comigo. E eles saíam, uns terminavam o tempo deles, saíam e entrava outro. Toda criança que terminava a catequese da igreja queria ir para a cruzadinha, porque era bom demais. Era uma evangelização de criança, assim, fundamental para eles. Quem foi cruzadinha não esquece nunca. Aqui e acolá eu me encontro com no mercantil, outro lugar. Tia Rosário, como é que vai a senhora? Você está novinha. Eu fui da cruzadinha, você lembra de mim não? Eu olho assim, foi ver, fui. Muita gente eu encontro hoje em dia. Viu, gente? Mais perguntas, velho? Eu ia só perguntar, porque a gente ouviu falar que a senhora costurava também, que a senhora até chegou a ensinar a costura, né? Foi. Eu ensinei costura, eu ensinei crochê, eu ensinava bordado na mão, assim, aquele bordadinho, bordado não, pintura na mão. Tinha o centro, era o nome dele? Centro, não sei de que, lá do Olavo Oliveira, que foi o padre Geraldo daqui que fundou esse centro lá. E lá ele procurava pessoas que soubessem fazer alguma coisa para ensinar as crianças. Sabe quem foi minha aluna de crochê, de costura? Nessa época que era pequenininha, a Cirlande e a irmã dela. Conheci a Cirlande e a irmã dela lá no centro social. Centro social que o padre Geraldo fundou no Olavo Oliveira. E eu ia toda tarde, 3 vezes na semana, eu ia tarde, 2 horas eu ia para lá, ficava até 5 horas com as crianças, ensinando bordar, ensinando pintura, ensinando crochê. Mas na casinha, Viu? Na casinha também teve. Ensinei lá a turma da cruzadinha também. Muitos delas aprenderam isso aí. Ensinava até elas fazerem apanhado de calça, de roupa, para quando elas casassem, elas saberem pegar uma agulha e uma tesoura. Ensinei isso aí muito tempo na casinha também. Viu? Ele já era um curso profissionalizante, né? Era. Quando você quer perguntar, Até mesmo nesse mesmo contexto, eu fiquei sabendo que vocês até chegaram a trabalhar com massas e tal, até para ajudar nas contas da comunidade, né? Foi, a gente fez várias tentativas, porque a gente tentava, veja só, foi um trabalho que a gente tinha como jovem, certo? A gente tinha o jovem e tinha mais experiência que a Rosária, né?
no meio. Então, o que ela fazia? Gente, a Rosália fazia de tudo mesmo para evangelizar, para que as pessoas chegassem até Deus, né? Coisas que a gente, no trabalho dela, por exemplo, eu volto já, mas no trabalho dela, ela trabalhava no Pascoal Barroso. De manhãzinha, que era o horário dela, as crianças não iam para a sala de aula antes de fazer oração com ela. Às vezes eu ia tocar e cantar formiguinha lá com eles lá, ela me botava também no foguete, né? Eu ia cantar com eles lá de manhãzinha e para eles evangelizar, né? Então ela não perdeu tempo nenhum. O Alisson perguntou uma coisa: como era que a gente começou a caminhar, né, como jovem? Foi atraindo jovem e tinha a nossa diversão. Jovem tem que ter uma diversão, tem que ocupar a mente, senão fica doido, né? Até besteira. E com a gente não era diferente. Não era diferente. A gente inventava uma pizza. Como era a nossa pizza? A tia Rosália comprava o pão na padaria antes de assar, né? Aquela bolona de massa. E nós dávamos para a tia Rosália, compramos uma forma, ela amassava bem direitinho, colocava o recheio. A gente tinha um fogão, um forno, um fogão jangadeiro, você sabe o que é, um Smaltec jangadeiro, o bicho é todo durão, se o carro passar por cima, amassa o carro, né? De tão duro que ele é. Então a gente tinha esse fogão, a tia Rosália botava lá, botava umas mesinhas lá embaixo, a casa era em cima, o espaçozinho da calçada, nós botava as mesinhas lá, dia de sábado à noite, e a festa era lá. Pegava o violão, começava a tocar e ficavam os doidos lá cantando e comendo pizza. E o pessoal que passava no meio da rua comprava também. E a gente fazia isso. Todo final de semana a gente fazia uma coisa diferente para a gente se ocupar e ao mesmo tempo a gente evangelizar e prestar esse serviço. Porque é o seguinte, não é só falando da Bíblia que a gente evangeliza, não. A nossa presença, presta atenção, a nossa presença, só a nossa presença no meio da rua, como filho de Deus, ela já diz alguma coisa. Ela não precisa falar de Deus, só precisa estar lá. Então era isso que a gente fazia, ficava cantando lá no meio da rua, cantando para quem? Para a gente mesmo, se divertindo, e o pessoal ia passando e todo mundo via isso aí, comprava pizza e participava, e isso ia atraindo pessoas, porque a gente estava no meio da rua. Ninguém estava lá chamando ninguém, não. A gente estava lá na nossa cantando, vinha quem quisesse. E vinha. Entendeu? Então isso a gente fazia, era uma das coisas que a gente fazia quase todo final de semana que a gente podia. A gente estava no meio da rua com as mesinhas, bebendo e ao mesmo tempo se divertindo. A gente gostava daquilo ali. É interessante, né, que naquela época, principalmente nas escolas, ensinavam muito sobre o evangelho, as palavras evangélicas. Por que será que hoje não tem mais isso? Como é que você falou? Eu disse que eu achei interessante. Naquela época, principalmente muito nas escolas, espalhava-se muito o evangelho. A senhora ia, né? Acho que meu tio, o Isaac, ele é evangélico, mas eu acho que, se eu não me engano, ele com os amigos dele também pegaram esse texto, a ensinava lá no Pascoal. E eu acho interessante que naquela época tinha muito isso, porque hoje não se vê mais. Porque o povo não tem mais ousadia, não tem mais coragem, talvez, de chegar num lugar público, assim, pelo menos no colégio ou em qualquer canto, e falar do amor de Deus, da graça de Deus na vida do povo. Mas quando eu fui chamada por Deus para conhecer, e conheci mesmo, eu não ficava quieta, não. Onde eu chegava, eu evangelizava. Onde eu chegava, eu tinha que rezar com o povo, tinha que falar de Deus com o povo. Fosse numa parada de ônibus, fosse no colégio, fosse no serviço, fosse onde fosse, eu tinha que anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Hoje está mais, naquele tempo parece que o povo tinha mais coragem, não sei. Mas hoje ainda existe, mas parece que está menos, como você disse. Eu sempre enxergo as coisas assim. Deus, ele tem um propósito, e toda a comunidade que ela é fundada, com o seu carisma, ela tem um serviço para a igreja. E hoje, eu acredito que hoje, nesse mundo que ele está falando, onde as pessoas não querem ouvir Deus, onde os jovens não querem saber de Deus,
onde não só os jovens, mas os adultos também não querem saber de Deus, eis que surge a comunidade de misericórdia divina, com o seu carisma de misericórdia, com quem à frente disso? Quem é que está à frente dessa comunidade agora? Para atrair jovem? Quem é? E vai tirar Rosária? Negativo, são vocês mesmo, para surpresa de vocês. Então, vocês entendem como as coisas acontecem? Deus tem um plano de salvação para aqueles que Ele diz que não querem mais ouvir, não tem mais dentro das escolas. Então é o nosso trabalho agora, é o meu trabalho e o seu, de chegar para as pessoas e levar Deus para as pessoas. De que jeito? Só com a sua presença, sem falar nada. São Francisco, ele saiu para evangelizar, bora evangelizar, sai no meio da rua. Aí chegava, voltava. Aí os irmãos diziam assim, ó, e aí, vamos evangelizar? Já evangelizamos. Já passou no meio da rua e voltou, pronto, a presença já é o bastante. Então, é isso. A nossa missão hoje é o que ele falou. Na escola não pode mais falar de Deus, em certos cantos não pode nem sequer falar de Deus. Mas eis o carisma, misericórdia divina plantado no coração de cada um. Eu tenho só mais uma pergunta. Tipo, tá falando muito sobre justamente essa ousadia, né, de ir até os encontros. E muitas vezes, até em nós mesmos, a gente se encontra muito obstáculos, né, seja nas nossas próprias personalidades. Eu gostaria de saber se teve alguma em qual foi as transformações de vocês, tipo, antes de Deus e até depois da comunidade, né? Tipo, essa transformação que nós vivemos, né? Nós como jovens, a gente tem vendo essas transformações. Como foi vocês, tipo, do passado e justamente depois, né? Foi o seguinte, eu era uma menina do interior, não sabia muita coisa, pouquíssimo eu sabia, mas uma coisa eu gostava, de ir para a missa. Só ia à missa às vezes, uma vez por mês, porque eu morava no interior muito longe, tinha um rio, uma maré. Para quem sabe, maré é um braço de mar que sobe. E a gente tinha que passar por canoa. Mas sempre que eu podia ir à missa, eu ia uma vez ou duas por mês, não domingo. E dia de primeira e sexta-feira também eu ia. Porque eu me associei ao Sagrado Coração de Jesus, lá na minha igreja, que era Chaval. Chaval é a última cidade do Ceará, Extremando no Piauí. Eu morava no Piauí e atravessava o rio para o Ceará para participar de missa. E justamente as primeiras sexta-feiras eu vinha, que foi justamente uma dessas primeiras sexta-feiras, quando eu voltava da missa com meu irmão. Ele hoje mora em Brasília, ele era menino, maiorzinho do que esse, talvez. Que o mar levou a canoa que nós fomos atravessar. Porque o morador não estava, o passador não estava lá, o passador não passava a gente. Não estava lá e nós entramos os reis não estavam dentro da canoa e nós achávamos que sabia remar, mas não sabia. A gente passava todo dia quase vendo o remador levando, mas ninguém sabia. Hoje, se vamos botar dentro de uma canoa, eu sei como é que segura ela, porque aprendi naquele dia. A gente rema e a canoa roda. Quando chegou no meio, a correnteza era grande, ela estava vazando, a maré estava vazando e ia para o mar. Aí levou a canoa. Justamente aquela história que eu falei agora, que eu não ia contar agora, mas puxou. Quando Deus foi tão bom que empurrou a canoa do centro da correnteza para lá. Aí ele foi passando, quando ela chegou lá embaixo, passou debaixo dos mangue é aquelas árvores que tem na maré, no mar. Aí quando passou debaixo das árvores, nós seguramos. Eu e meu irmão seguramos aqui nas árvores. Aí a canoa parou, porque ela ia parar no mar. Hoje eu não estava aqui falando para vocês. Aí a gente foi puxando os galhos, puxando até chegar no posto, onde a gente ia descer, se fosse passar direto. Viu? Como é as coisas de Deus? Por isso que Deus tinha um propósito para a minha vida. Por isso que Ele não deixou eu morrer afogada naquele dia. Graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus. Tudo que nós temos que fazer é agradecer a Deus todo momento da nossa vida, porque a gente passa por cada perigo e não sabe por quê. Aí a sua experiência, quando você
Pois bem, quem foi que perguntou a experiência? O Alisson. Sim, mas eu era uma pessoa, vira mais assim um pouquinho. Assim, cadeira, tua cadeira. Tu, menina, aqui, tu, aqui, de azul. Vira assim um pouquinho. Pronto, não vê que eu gosto de falar, eu vou olhando para a cara do sujeito, do sujeito. Pois bem, sou de família católica, meus avós, meus pais, tudo era católico, e eu era católica. Mas só que eu era uma católica bem, porque não tinha condições de estar na igreja todo dia, como eu já disse, tinha que passar por esse perigo, para ir para a missa. Mas sempre eu fui católica. E quando eu cheguei na cidade, de lá eu fui para Parnaíba, que é a maior cidade do Piauí, não é a capital, mas é a maior cidade. Lá eu me aprofundei na igreja. Eu já tinha feito, eu fiz a primeira comunhão lá no interior mesmo. Porque de tempo em tempo, todos os anos, era de 2 em 2 anos, ia os missionários fazer a desalbriga, que eles diziam, e o evangelizar o povo. E nisso os padres iam e confessavam a gente fazia a primeira comunhão. Minha primeira comunhão eu fiz assim, com esses padres que iam fazer missão nos interiores. Eu fiz. Mas quando eu cheguei na cidade, em Parnaíba, aí eu participava da missa. Todos os domingos eu ia, morava perto da igreja de São Sebastião, bem próximo, e participava todo dia. Sempre fui católica, sempre fui participante. Mas quando eu voltei para cá, aí eu já era adulta, já era uma moça já de meus 30 e poucos anos, eu fiquei assim mais relaxada. Só ia à missa, eu dizia, só vou para a missa quando meu coração pede. Não ia à missa todos os dias, todo domingo. Por quê? Porque eu não entendia, não conhecia. Eu voltei a ser católica de verdade, praticante, como diz, viver a Eucaristia e tudo, depois que eu recebi esse Novo Testamento. Eu comecei a ler e comecei a participar do grupo de oração. Aí que eu virei realmente uma católica praticante e vivenciar a palavra de Deus. E entender, porque eu prestava muita atenção quando eu ia para a missa. Prestava atenção na homilia. Tudo que o padre dizia, eu prestava atenção. Tanto que nesse dia, quando ele disse, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquilo ali bateu como uma flecha no meu coração. E foi dali que começou toda a minha missão, de fundar a comunidade. Ia, mas não era muito de forró, não. Ia porque me levava, me convidava, eu ia, mas nunca gostei, não. Carnaval nunca gostei. Namorei. Tive alguns namoradinhos. No interior eu tive um namorado, em Parnaíba eu tive outro, e aqui eu tive outro, mas com esse eu encerrei. Porque como eu sou sincera com todas as pessoas, eu era muito sincera com o namorado também. Eu não admitia que eu tivesse um namorado e ele fosse arranjar outro por acolá, paquerar com outro. E uma certa vez, esse último que eu arranjei aqui, era um rapaz muito bom, ele fez até um livro, até eu tinha um livro dele, rasguei, botei no lixo. É assim mesmo. Aí, um certo dia vieram me dizer que ele tinha arranjado outra menina, estava com outra menina lá em tal lugar. Aí, foi. Aí eu procurei saber se era verdade, era. Aí quando ele chegou na minha casa, que nessa época eu morava lá no centro, na Tristão Gonçalves. Quando ele chegou lá, ele disse assim, pode voltar. Aqui não tem mais lugar para você. Por que você está doida? Eu disse, estou doida, mas por Jesus, por você não. A resposta eu dei para ele. Até hoje. Foi embora, nunca mais ele. Tá certo, filho. A gente tem que ser sincero com todas as pessoas. Primeiro com Deus, primeiro com todas as pessoas. E namorado não pode botar a boca para a namorada, não. A gente tem que ser dura, porque se eu fosse me casar com ele, eu ia ser bem boazinha no namoro, depois de mostrar as unhas. Não mostrei, foi logo. Ele não era para mim. Mas eu sei também por que era. Porque Deus tinha um plano para mim. Ele me queria celibatária, viver para as coisas dele, viver para a missão com ele, e não servir a homem nenhum. Era isso que ele queria para mim, e eu fiz, graças a Deus. O que sua família achava? Sua família me apoiou? Toda a vida me apoiaram. Tanto minha mãe, que Deus já levou há muitos anos, como meu pai também. Meu pai, quando nós viemos para cá, morar aqui em Fortaleza, ele ficou lá no Piauí. Depois de muito tempo foi que ele veio. Inclusive, quando ele veio, minha mãe já tinha falecido. Ele não veio na época da minha mãe, do falecimento da minha mãe, porque ele não suportava, ele não disse que não aguentava.
Mas depois, passou o tempo, ele veio e ele morreu lá em casa. Eu botando a vela e rezando o texto da misericórdia. Com a vela botada na mão dele, ele morreu em paz, tranquilo. Mas toda vida, tanto eles como meus irmãos, toda vida me apoiaram muito. Porque eu sempre fui cabeça feita e pé no chão. Nunca fiz besteiras. Uma vez me levaram, as minhas amigas me chamaram para ir a uma festa de carnaval, lá no Regatas. O irmão Pereira, esse que eu falei ainda agora, ele era o diretor do Regatas. Quem é que sabe o Regatas? Onde é o Cuca? O Léo Cuca hoje, né, era um clube muito respeitado, um clube muito bom, social. Aí tinha um carnaval lá e as meninas me chamaram e eu fui. Mas quando eu cheguei lá, que vi aquele absurdo de gente, aqueles blocos correndo no meio do salão, parecia ser um doido. E nem era essas coisas. Hoje, aí a nossa mesa estava assim, fora do salão. Aí eu vou ficar aqui, saí lá para as gramas, estava cheio de mesa nas gramas, fiquei lá até terminar. Não cheguei mais nem perto daquele chafurdo. Não gostava de chafurdo desse jeito, de festa assim. Eu ia para uma festa familiar, dançava, gostava, ainda hoje eu gosto de dançar, é o meu esporte preferido, é dançar, mas dançar decentemente. Pular carnaval, pinotar, vai ficar doida no meio do salão, nunca tive vontade, nem que eu fiz. Corri com ele mesmo. Mas eu gosto de dançar, era meu esporte preferido. Amém? Amém. Quer mais perguntas, amor? É claro, ia faltar alguma. Respondi a sua pergunta. Não, tipo, é só por exemplo, no meu caso, antes de eu entrar na igreja, eu era muito tímido, ainda sou, mas eu ficava muito parado só no meu canto, lá no final, e ficava nisso. Só que ao longo disso, né, eu fui me transformando. Aí eu queria saber se, tipo, a senhora sempre foi virtuosa, cheia de virtudes? Não, eu era tímida também, eu era muito tímida. Então, qual Nunca foi essa pensei de chegar, pegar um microfone e falar para ninguém. Nunca pensei nisso. Mas quando Deus usa a gente, ele derriba por terra a timidez, a vergonha de falar de Deus, a vergonha de falar das coisas sagradas. Foi isso que ele fez comigo. Antes, eu não falava de frente de ninguém. Menina do interior, gente. Vocês não sabem o que é menina do interior? Sabe? Vocês sabem? Ah, você já foi do interior? Ah, pois é, eu era menina do interior. Vergonha até de... Logo meus pais nos criaram. Os bichos do mato. É o bichinho do mato. Eu sou de uma família de 16 irmãos. Eu é 13. Temos 3, era nessa base, de 13 a 16 que as mulheres tinham. Hoje já tem, acho que só tem 9 vivos, só tem 9, tinha 10, mas já morreu o mais novo. Só temos 9 vivos, o resto já está tudo do outro lado da vida. Mas graças a Deus, meus pais nos criaram com muita, sabendo respeitar todo mundo e sabendo conhecer o lugar de criança, de jovem e de filho. Se ele estivesse conversando com alguém, nós não passávamos perto nem no meio deles. Bem diferente de hoje, a criação era rígida, mas a gente obedecia ao pé da letra a eles, tanto o pai como a mãe. Ninguém dizia palavrão nenhum. Então hoje, gente, se vocês me perguntarem qual é o palavrão que eu digo, nunca eu disse um palavrão feio. Você sabe o que é merda, não sabe? Merda de galinha. A galinha faz cocô, a gente chamava de merda no interior. A galinha botou merda aqui. Se a gente chamasse merda, o papai dizia, tá muito sabidinha, né? Dizendo um palavrão desse. Vem cá, você quebrar seus dentes? Pois é, ninguém dizia palavrão. Nem eu, nem meus irmãos. Ninguém escutava conversa dos mais velhos. Se eles tivessem com a visita conversando na sala, a gente não passava nem perto. A gente pulava a cerca e ia para onde a gente queria, mas não passava por perto, para não ouvir. Hoje, os filhos, a mãe está conversando, fulano, isso assim. Não, foi assim, assim, assim. Corta a conversa da mãe e diz outra bem diferente. Desmente o pai, desmente a mãe na hora. As crianças de hoje, não todas, mas tem umas que é.
Nós não. Eu nunca desobedeci meu pai nem minha mãe. Diga-me. Para encerrar, tio, o que a senhora pensa sobre o legado, sobre o que vai ficar para as próximas gerações em relação à comunidade, ao grupo, né? E depois a comunidade, tudo foi criado. O que a senhora pensa sobre esse legado que vai ficar? Meu filho, o que eu penso é o seguinte, que na hora que Deus quiser me chamar para Ele, me levar para Ele, eu estou pronta para ir. Estou me aprontando cada dia, mas no dia que Ele quiser levar, eu não posso dizer, não vou não, Senhor, me deixe mais um tempinho que tem a comunidade. Não, eu tenho certeza que Ele vai escolher dentro da comunidade pessoas que conduzam essa comunidade para frente até o dia que Ele quiser. Eu tenho certeza que com a minha ausência, com a minha ida para outra vida, a comunidade não vai parar. Hoje eu tenho certeza disso. Antes eu tinha muito medo. Eu achava que se eu morresse, o pessoal ia deixar de esfacelar tudo, não ia mais ter, ia desanimando até deixar fechar a comunidade. Mas hoje eu tenho certeza que tem pessoas preparadas e vai ser preparado cada vez mais para no dia que Ele me levar, a comunidade continuar, até o dia que Ele quiser. Porque ela é uma obra de Deus. Isso aí não tenho nenhuma dúvida não tenho que a comunidade católica Misericórdia Divina é uma obra de Deus, criada por Ele e sustentada por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Não tenho medo de dizer. Amém? Pergunte. Qual foi a sua inspiração? O que foi que lhe inspirou a ser a pessoa que você é? A sua inspiração. A quem, filho? A inspiração. Você se inspirou em quem? Para ser a pessoa que você é hoje? Minha filha, minha maior inspiração de pessoas nesse mundo foi o Monsenhor Jonas Abig. Aquele velhinho já está no céu, que eu amei de todo o coração. Tudo que eu sei hoje, que eu faço, foi com ele que eu aprendi. Vocês conhecem? Conheceram? Foi minha inspiração, foi ele. Porque ele via muito para cá, ele fazia muito encontro, retiro e tudo, e eu não faltava nenhum. E todas as palavras do Monsenhor Jonas eu guardava no coração e vivenciava. Ele foi minha maior inspiração. Amém. Alguma pergunta? Rapidinho, se tiver, por favor. Então, gente, isso é um pouco da comunidade Misericórdia Divina. Não tem muito segredo, são coisas feitas de ser humano, cheio de erros, porque somos ser humano, mas o acerto está aqui hoje, né? Ela caminhar até aqui. Às vezes, gente, a gente fica pensando, talvez você, né, fica pensando, meu Deus, como é que Deus vai escolher uma pessoa tão simples, tão, às vezes assim, você acha até que ela não está entendendo, tem horas que eu fico louco, ela não está entendendo. Agora não, mas antes eu pensava, ela não está entendendo. Porque eu sempre trabalhei muito com ela, muito mesmo, a gente fez muita coisa. Inclusive esse encontro com o Padre Jonas, a gente teve um aqui no SESI, no SESI, foi? Foi o último encontro com ele, com o Padre Jonas, a gente poder conversar, poder ter essa... E muitas coisas eu imaginava, a Rosário não está entendendo. Você fala uma coisa para ela, não está entendendo. Mas é incrível como ela está entendendo como Deus faz, porque Ele não faz como a gente quer, Ele faz como Deus quer e através de quem Ele quer. Então, às vezes a nossa dúvida de dizer assim, mas será que é verdade essa fundação dessa comunidade? Será que isso, gente, da minha volta, fazer 2 anos, se não fiz 2 anos da minha volta para cá, fora que eu já caminhei, mas eu não tenho feito outra coisa a não ser estudar isso, estudar a pessoa. Estudar a pessoa, comparar com outros, comparar com documentos da igreja, comparar com coisas da igreja que dá o título de fundador de uma comunidade. Eu não tenho feito outra coisa a não ser isso, tentar buscar isso aí, ver, identificar.
porque a gente quer coisas muito bonitas, mas não é. A coisa é muito simples, mais do que a gente imagina, tá certo? Então, queria dizer para vocês que até aqui, o que vocês escutaram foi de suma importância. Vocês não têm ideia como é isso tudo que a Rosália falou, que até para besteira, não sei o quê, mas daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, vocês vão perceber. A tia Rosália falou isso, tá? É muito importante, viu? Ela entendeu? Então eu queria que vocês guardassem na mente de vocês algumas coisas que ela falou, que são de suma importância para o futuro da comunidade. O André falou de legado. O legado da comunidade são vocês. São vocês o legado da comunidade. Sem vocês, essa comunidade não vai estar aqui daqui a 30 anos, não, porque nós estamos velhos. Eu estou com 55, a Rosália está com 83. Então, fora os defeitos de fábrica, ninguém vai muito, né? Então, por isso que eu digo, vocês são o futuro dessa comunidade. O que vocês escutaram da boca dela, presencialmente, não o que alguém falou, vocês escutaram da boca dela, a simplicidade, a pessoa que ela era, pessoa normal, mas hoje, essa pessoa que está aqui na nossa frente, que tem uma importância muito grande, porque, gente, nessa comunidade aqui, já se passaram muita gente, centenas de pessoas já passaram aqui, descobriu a sua vocação aqui. Se você for na comunidade Shalom aqui do Jardim Guanabara, ligeirinho você pega 10 pessoas. Se você for na Parquelândia, no Shalom, você pega mais 10 ou 15, saíram daqui. Se você for no Shalom lá, no centro, tá certo? Você vai pegar mais pessoas vocacionadas. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer através de uma comunidade, tá certo? Humanamente ninguém consegue mudar a vida de ninguém, só Deus faz esse caminho de salvação para a vida da gente. Então, eis a comunidade Misericórdia Divina, essa simplicidade, mas que ela pode ser a nossa tábua de salvação. Ok? Ficar de pé? Outra coisa que é uma marca registrada, tem umas coisas que só a tia Rosália faz. Não sei como ela faz, mas ela faz. Tá certo? Umas besteiras que talvez eu diga que é besteira. Tipo, ô Glória, você foi em outra comunidade, você não vai ouvir isso. Eu sinto muito para você. Tá certo? Tem mais coisas, né? Essa bênção que ela dá, em outra comunidade o fundador não faz isso. Tá certo? Não faz. Nunca vi. Não, o que ela faz aqui, que ela vai fazer com a gente, tá certo? Só ela faz. Isso, gente, leva a um registro de uma comunidade que tem a sua identidade própria. Só ela faz isso aqui. O texto da misericórdia, todo mundo reza, mas só aqui reza de uma maneira diferente. Então são coisas que eu estou dizendo para vocês que só tem aqui. Amém? Deixa eu só fazer a pergunta para vocês. Vocês não conhecem, mas vocês já ouviram falar no senhor Jonas Abib? É o fundador da Canção Nova. Vocês já ouviram falar na Canção Nova? Uma das comunidades mais antigas do Brasil. E mais respeitada e maior. Tem muitos estados do Brasil, fora do país, tem muitos países que tem a Canção Nova. Foi fundada por aquele velhinho, tão querido, tão amado. Já está no céu intercedendo por nós. Pois foi com ele que eu aprendi muita coisa. E levo essa marca na minha vida. Graças a Deus. Porque o que é bom a gente tem que vivenciar, guardar no coração. Amém? Foi boa essa manhã? Gostaram ou não? Se a gente fosse, como o Luiz falou, se a gente fosse falar mais da comunidade, a gente passava um dia, ou 2 ou 3, ainda tinha coisa para falar. Porque foi só um resumozinho que a gente deu. Viu? Mas valeu? Pois vamos fechar os olhos, baixar um pouquinho nossa cabeça, agradecer a Deus por vocês participarem desta obra de Deus. Nesta obra que vocês não podem ter dúvida também, como eu não tenho. Que vocês estão numa obra criada por Deus. Usou uma pessoa simples, humilde, como o Lúcio falou, para fundar uma comunidade para evangelizar tantas pessoas que já passaram por aqui
estão passando e ainda vai passar, muitos. E como ele disse também, vocês são o futuro, são o legado desta comunidade. Porque vocês estão aqui aprendendo, vivenciando esta graça, esse carisma tão importante. E isso com a misericórdia de Deus. Porque só se vive a misericórdia de Deus quem acata, quem abre o coração para que Ele coloque no nosso coração esta graça tão grande, que é o poder, a bênção e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Amém? O Senhor esteja conosco. Pela intercessão da Virgem Imaculada Conceição, de Santa Faustina, São João Paulo II, nossos baluartes, e São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros. Abençoai-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que seja louvado nosso amor. Vocês devem de pensar que todo dia que eu vou pedir a bênção a Deus, pedir a bênção e dar aqui aos grupos, eu digo primeiro a Imaculada Conceição, né? Porque eu sou muito devota da Imaculada Conceição. Eu rezo o ofício de Nossa Senhora todos os dias da minha vida, não domingo, só não dia de domingo. Mas de segunda a sábado eu rezo o ofício de Nossa Senhora, que é uma oração poderosíssima e eu aprendi desde criança, que minha mãe rezava dia de sábado. Ela, meu pai, reunia todos os filhos na frente da casa, os maiorzinhos de joelho, os pequenos sentados, e rezavam o ofício de Nossa Senhora, todos os sábados. E eu aprendi. Depois que, já grande, ela rezava todo dia de madrugada com meu pai. Ela não queria acordar a gente, já era jovem, mas eu aprendi isso, guardei no coração e hoje eu vivo essa devoção que minha mãe me ensinou, todos os dias. E sou muito feliz por ser devota de Nossa Senhora da Conceição. Amém. Vão em paz, Jesus abençoe a todos e tenham um bom domingo. Já foram a missa hoje? Quem não foi, vá. Porque domingo sem missa é domingo sem graça. Amém? Amém. Também. Quero te dar